A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar. Caminhando por todos os mineiros e mineiras. Olá, amigas e amigos, estamos começando mais um podcast Voz Ativa. E hoje com dois convidados muito especiais, dois amigos queridos, professores da UFMG, hoje aposentados, meus colegas de muito tempo. Eu não estou aposentada, não. Uma delas já sinalizou que não está aposentada. Estão comigo aqui hoje Heloísa Starling, historiadora, doutora pelo IUPERJ, autora de inúmeros livros. Eu destacaria um clássico que é Os Senhores das Gerais, Os Novos Inconfidentes e o Golpe de 64. Aliás, nós vamos fazer uma pequena menção a ele aqui ao longo dessa conversa. Autora de um livro que está aqui, que eu também considero já um clássico, esse aqui, Brasil, uma biografia, em que ela escreveu em parceria com a Lilian Schwartz. Mas nós vamos discutir aqui hoje, conversar sobre um outro livro, que eu já mostro, que foi escrito em parceria com um outro querido amigo que está aqui hoje, o professor Newton Binhoto, filósofo, doutor pela École des Hautes Études de Paris, autor de clássicos também da literatura política, talvez um dos maiores entendidos do Brasil e, para não exagerar, do mundo, sobre Maquiavel. Ele é autor de um clássico, eu considero assim, se eu estiver errado ele vai me corrigir, que é Maquiavel Republicano. Se não me engano, foi a sua tese, né, Newton? Sim. E depois As Origens do Republicanismo Moderno, dois clássicos. Mas, além desses clássicos, inúmeros outros livros, assim como Heloísa, mas eles escreveram um que eu vou mostrar aqui, sobre o qual nós vamos querer falar hoje, A Linguagem da Destruição. Esse livro, Democracia Brasileira em Crise, está à venda, eu recomendo fortemente, e o tema dele é o que nos traz, nós três, a essa reflexão de hoje, a democracia brasileira em crise. Eu quero começar perguntando para a Heloísa. Primeiro, Heloísa, está em crise mesmo? Qual é o risco real que nós estamos vivendo hoje? E segundo, ainda na mesma pergunta para você responder, você faz paralelo da situação atual com algum outro momento, algum outro episódio da história da República Brasileira? Para a sua resposta, Heloísa Starling. Você sabe que historiador é bom para prever o passado, né? Verdade. Então, futuro só a mãe de Ná, né? Cientista político é bom para prever o futuro. Mas, olha só, está acontecendo uma série de um cenário no Brasil hoje que não tem precedentes na história do Brasil. O processo de destruição que a democracia brasileira está vivendo não tem nenhuma referência nos momentos anteriores de grave crise e mesmo de destruição democrática. Quer dizer, o Newton pode explicar isso melhor, porque ele é o especialista em golpe de Estado, mas a democracia no Brasil, durante o período republicano, ela vai ser ameaçada e combatida por força de golpe de Estado. Sim. Esse processo que nós estamos vivendo, de um presidente legitimamente eleito operar dentro do sistema democrático para destruir esse sistema, não tem precedente. E é bom que a gente veja isso, porque eu me lembro que, à época, logo depois da eleição de 2018, algumas pessoas diziam assim, eu via no jornal, e algumas pessoas diziam na universidade, não, isso não tem problema, porque... E aí buscavam referências no passado, porque isso nos tranquiliza. É verdade. Né? Não há tranquilidade nenhuma, porque não tem referência no passado. Então, é uma crise diferente, porque a democracia está sendo erodida por dentro, né? É verdade. Dia a dia, né? A partir de um sistema, de uma estratégia bem feita de destruição, e com outro complicador, Fernando, que é você pensar que nós temos uma sociedade que está assistindo isso. É verdade. Entendeu? Tem uma inércia, uma apatia, uma ausência de ação política que é muito preocupante para a democracia também. Tá?
Não sei, o que você acha, Nilton? Você que entende golpe de Estado. Não é. Aliás, o Nilton vem de escrever um livro, eu falo Nilton, gente, mas é o professor Nilton Benhoto, que eu também recomendo fortemente, que é esse aqui, Golpe de Estado, a história de uma ideia. Eu li e é um livro brilhante sobre esse assunto, golpe de Estado. Não só no Brasil, ele faz uma análise ao longo da história, extremamente importante e oportuna para nós. Mas eu o interrompi, professor. Obrigado, Fernando, obrigado. Que bom estar aqui com vocês essa tarde. Não, acho que você tem razão, Luiz. O grande problema é que nós temos, né, um histórico de golpes de Estado, né? Eles têm formas, não são exatamente as mesmas, mas o que nós estamos vendo é o que você disse, é que não é propriamente só a tentativa de um golpe. Antes disso, é uma destruição, e nós estamos falando das instituições democráticas, mas está havendo uma destruição no nível administrativo mesmo do Estado. Sim, né? Aquilo que o Miguel Lago exatamente, fala, porque o Estado, a gente talvez, claro, cada um de nós tem, né, a percepção de um pedaço do Estado, mas se nós focarmos, por exemplo, na questão do meio ambiente, que é mais visível para a população, né, o que está sendo destruído são os próprios mecanismos do Estado de proteção do meio ambiente. Todo o aparato estatal que foi construído a partir da Constituição de 88 para a garantia dos direitos do cidadão e dos direitos civis de maneira geral, não é só o direito individual, os direitos coletivos também, está hoje, é isso que está sendo dito aqui, eu concordo inteiramente, sob gravíssimo ataque, como disse a professora Heloísa, vindo de dentro das próprias instituições, porque o comandante desse ataque, para nossa tristeza e infelicidade, é o atual presidente da República. É isso, né, Luiz? É isso, e veja bem, mesmo instituições como a Receita Federal estão sob ataque. Eu estou dizendo, porque como até a Receita? Bom, é a primeira vez que a gente vê um presidente atacar um mecanismo de arrecadação. É verdade. É uma coisa que, digamos assim, não dá para ser compreendido. Um nonsense completo. É um nonsense, porque imagina, você é o presidente, você ataca o seu aparelho arrecadador. Você o corrói num nível assim, extremo, né? O que, evidentemente, assim, pela análise mais banal do mundo, diz para o cidadão que o Estado, né, está se incapacitando para exercer as funções de Estado. Porque... Mas é um projeto, né, Nilton? Lembra? Eu acho. De enfraquecimento do Estado. De destruição. No dia 19 de janeiro, lembra? De 2019, o presidente da República tinha acabado de tomar posse, foi num jantar com pessoas, né, representantes da extrema-direita nos Estados Unidos, aí em Washington, na embaixada. E o discurso que ele faz, ele diz isso: eu não vim para construir nada, eu vim para... Ele não usa destruir, para demolir, não, para desconstruir. Nós vamos desconstruir. E a parte, o que é interessante, o João Moreira Salles fez um artigo muito bom dizendo isso, a parte da reconstrução não é comigo. Então, ele é a destruição. Ele é a destruição. Então, é como se você tivesse uma estratégia, não sei se pode pensar assim, em que você vai ter um processo de destruição sistemático da democracia, daí aquilo que você está dizendo da Receita, das instituições do Estado, administrativas, e nós não sabemos o que vai emergir a partir dessa destruição, caso ela se complete. Mas eu quero introduzir, então, um outro ponto para reflexão aqui, para os dois, mas começando pelo Newton, porque o Newton faz referência clara no livro dele a esse conceito, que eu queria que ele resgatasse aqui para os nossos ouvintes, assistentes, compreenderem, que é o conceito de corrupção da República, que você menciona a partir de Maquiavel, né? E eu queria, Newton, que você dissesse a sua análise dessa questão, porque me parece, o presidente atual, vamos falar a verdade, ele não tem a menor capacidade para exercer o cargo que ele exerce. Portanto, foi eleito. E um projeto como esse, que a Heloísa mencionou, e você também, e com o qual eu concordo, é um projeto profundamente destruidor da tessitura democrática, daquilo que nós construímos do final da ditadura para cá. Ele não é fruto da cabeça insana desse cidadão. Então, tem um pedaço, pelo menos, da elite brasileira, eu diria que é um pedaço importante, trabalhando nisso aí também, né? Então,
A minha pergunta é assim, essa coisa da corrupção da República, será que isso de alguma forma não independe do próprio Bolsonaro? Ou seja, ele tá certo que é ele o personagem hoje, mas se não fosse, poderia ser outro. Eu não sei, eu queria que você trabalhasse um pouco essa ideia de que já vinha desde antes uma coisa erodindo as instituições republicanas no Brasil. Eu acho que é perfeito, Fernando, porque, quer dizer, se a gente, digamos assim, para simplificar, eu acho que é preciso separar Bolsonaro do bolsonarismo. Isso, é isso que eu queria. Bolsonaro tem uma trajetória conhecida, de uma grande mediocridade. Não era um parlamentar irrelevante totalmente durante 30 anos. Conhecido pelas bobagens que falava. Isso. Né? E eu acho que ele capturou algo que necessariamente estava dado. Havia uma corrupção dentro, né? Não no sentido, porque aí a palavra corrupção ficou tão marcada, né, no vocabulário político brasileiro e de maneira equivocada, que até é uma palavra que eu evito assim no sentido, porque nós temos uma mania, mar de lama, não sei o que, não. Talvez a palavra destruição, por isso que nós escolhemos a palavra destruição, ela seja mais... Ela é mais significativa. Ela é mais significativa, porque ela captura essa desmontagem, né, não só do aparato do Estado, mas dentro da própria sociedade. Sim. É porque quando... Eu interrompo para você voltar. Claro. Quando Maquiavel fala de corrupção da República, o que ele está dizendo não é da ideia de desvio de dinheiro, não é essa a questão. É quando, por exemplo, um poder se mete nas atribuições de outro e começa a interferir na vida republicana de maneira equivocada, de maneira errônea, que é o que nós assistimos no judiciário em relação ao legislativo, ou legislativo em relação ao executivo, e aí, a partir daí, essa confusão que... Né? Eu acho importante retornar a isso, que é óbvio que essa corrupção mais clássica, né? Digamos, nessa definição mais tradicional do século XX, né? Do funcionário público que se apropria do bem público para o proveito privado, isso é um fato, eu diria, né? Jurídico. Sim, esse é um fato jurídico e que as leis dão conta de tratar, até porque você terá que ter um devido processo legal. Né? Quer dizer, então, para isso tem conserto, digamos assim. Exatamente, né? para isso tem conserto e tem objetividade. Sim. O problema é que nós tivemos uma realidade política recente em que o sujeito era corrupto, você ia mostrar que ele era corrupto, não, ele é corrupto, mas eu não tenho provas. Quer dizer, então nós botamos o aparelho judicial de cabeça para baixo nisso. Mas isso é algo, digamos assim, que uma república, um Estado de Direito dá conta. Porque é um pouco mania de brasileiro achar que só nós somos corruptos. Né? Quer dizer, nesse sentido. Nesse sentido, né? Jurídico, específico do termo. O problema é que nós estamos diante dele é da corrupção no sentido antigo, ou seja, anterior ao século XIX, que é quando forja-se esse conceito, né, da corrupção como uma ação de um funcionário público contrária ao Estado, que é a desmontagem dessa, né, da liga interna entre os poderes e dos poderes com a sociedade. É isso que me preocupa. Pois é, e eu acho que esse fato é muito preocupante, porque é isso. Né? Já agora nós vemos que uns setores da sociedade, mesmo diante de um governo totalmente catastrófico, continuam apoiando a catástrofe. É verdade. Né? E isso sim, é mais profundo e tem uma duração maior. Né? Se o próximo presidente, né, que nós, evidentemente, né, não queremos nem imaginar, bate na madeira, que seja o Bolsonaro. Não Quando ele se der conta, né, do que nós temos diante dos olhos, né, quer dizer, eu imagino que ele terá que explicar à população o que ele recebeu. É verdade. Porque esse legado não é simplesmente um problema administrativo. Não, é muito mais profundo. Mas eu voltei nessa tese e depois eu queria ouvir a Heloísa um pouco sobre isso, porque eu acho que passa despercebido, vamos dizer assim, talvez porque o tema é complexo, e eu vou tentar formulá-lo de um jeito bem simples, e aí os dois professores, por favor, me corrijam se eu estiver exagerando ou falando que não é verdade. Tão corrupto quanto o gerente da Petrobras, que aceita dinheiro para beneficiar um contrato, para um contratado lá, uma empresa qualquer, é o juiz que macula o legítimo processo legal ao interferir, orientando o promotor, orientando a investigação, recusando testemunhas, enfim, fazendo o que o juiz Moro fez
na Lava Jato. O juiz Moro é tão corrupto quanto o diretor ou gerente da Petrobras que desviou dinheiro supostamente público, no sentido da ciência política, no sentido daquilo que nos interessa, que são as instituições republicanas. Elas são corrompidas pela ação de um funcionário público quando esse funcionário público age com interesses não republicanos. Foi o que aconteceu na Lava Jato, obviamente foi o que aconteceu também em alguns casos, muitos casos, de desvio de dinheiro público. É isso ou eu estou exagerando? Não, eu acho que você deveria exagerar um pouco mais. Que é diferenciar, inclusive, os dois conceitos. Porque, como eu disse, a corrupção de um agente público, ela é passível de punição e passível de ser tratada, desde que haja o que não houve devido processo legal. Exatamente. O problema é que ali não houve combate algum à corrupção alguma, porque foram ações, né, fora do Estado de Direito. Exatamente. Então, acho que aí você tocou num ponto que é justamente o que, no caso dessa ação, aí é uma corrupção das instituições. Que é mais grave. É mais grave, porque ela se espraia, digamos assim, pela sociedade. Foi o que nós vimos. É o que propiciou esse fenômeno, vamos chamar de fenômeno, do atual presidente da República, que, obviamente, é um incapaz do ponto de vista político, do ponto de vista, não quero exagerar, mas do ponto de vista social, e, no entanto, ocupa as funções que ocupa com um projeto claramente, aí voltando ao tema, destruidor. É um projeto de destruição. E um projeto de morte, como nós assistimos na pandemia, né? O comportamento do governo federal na pandemia foi um governo. Não é por outro motivo que se classifica o presidente como um genocida, né? Eu acho que, inclusive, voltando e insistindo nessa diferenciação, que ninguém está dizendo que, né, o juiz A, o procurador AB, recebeu dinheiro para isso. Não se trata disso em absoluto. Isso não está em questão. O que está em questão é como foi levado a cabo, né, um processo que não era o devido processo legal. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, essa corrupção ela está desmantelando o próprio judiciário, porque, vejam, a população brasileira, ao longo dos anos, tem diminuído a sua confiança no judiciário e não aumentado. É verdade. Quer dizer, esse tipo de corrupção que nós estamos falando. É isso, longe de fortalecer a instituição, o próprio poder judiciário, ou enfraquece. Porque o cidadão comum, vendo esse tipo de ação, vai pensar uma coisa que, aliás, de muito bom senso, que é pensar, bom, e se eu, que, digamos, não tenho o aparato de um partido político, de uma legenda, ou de qualquer outra coisa, para pelo menos virar público, né, eu estou, se me permite uma palavra mais, né, comezinha, eu estou frito. É verdade, é verdade. Mas você tem uma estratégia aí, Newton. Eu acho que são duas coisas. Quer dizer, o Bolsonaro não cria nada, ele catalisa. Se destrói. E a ação dele é essa, a tarefa dele é essa. Mas ele não foi ele que criou essa crise, não foi ele que gerou. Né? Ele catalisou uma série de elementos, não sei se a gente pode dizer assim, ou de eventos que estão aparecendo na cena e que nós provavelmente não demos só vamos dar atenção agora. Talvez desde 2013, né? Quando você olha para aquelas manifestações, em que nas bordas daquelas manifestações havia um movimento claramente de direita, havia os nostálgicos do golpe militar, haviam faixas dizendo que queriam o Brasil de volta, né? Isso estava na borda. Né? E no centro você tinha um campo político meio caótico em termos de liderança, demanda, forma de ação política. Talvez ali a gente possa ver alguma coisa desse movimento que vai da borda para o centro. E, por outro lado, você tem uma crise a partir de 2014, né, 2013, 2014, que vai produzir um ressentimento enorme em determinados setores da sociedade. Uma crise econômica real, uma crise real. Recessão. Né? E com um outro elemento, que é o esgarçamento dos laços de solidariedade social. A ideia da comunidade política, para usar
o conceito que o Newton usa quando pensa na República, ela vai se esgarçando. Repara como você vê isso na pandemia. Né? Se você compara a espanhola a gripe espanhola, sobre a qual você escreveu um belo livro também, viu? Em 1918, como é que a sociedade se comportou diante da espanhola e como é que largas faixas da sociedade se comportaram agora, você vê claramente que que esses laços de solidariedade, de pertencimento a uma comunidade e, portanto, aonde eu tenho que me relacionar com o outro, isso se esgarçou no Brasil. Fortemente. Então, talvez a gente possa pensar, eu acho que concordo com você, que o caso da Lava Jato é diferente, porque ali você tem uma estratégia política de poder. Né? No caso do Bolsonaro, que também vai catalisar a Lava Jato. Então, ele funciona como... Ele consegue construir, principalmente a partir daquele discurso, talvez aquele discurso... O Leonardo Avritzer fala isso, foi ele que identificou aquele discurso do impeachment da Dilma, do Bolsonaro. Né? Sim, ali, talvez seja o corte em que ele se consegue funcionar como esse... É um divisor de águas, né? Como esse catalisador em torno do qual as pessoas se reúnem. É verdade. Tá? Talvez seja isso. Eu quero Talvez voltar... dê para pensar assim, não sei. Eu quero voltar a esse ponto, Heloísa, com você, mas com o Newton também, mas com você inicialmente, porque você escreveu esse clássico que eu já mencionei, Os Senhores das Gerais, que é um pouco a exegese do golpe de 64. E eu acho que ali tem muita coisa para nós retomarmos, e esse momento que você falou do voto do Bolsonaro no impeachment da Dilma. Eu quero fazer isso logo em seguida, depois de um pequeno intervalo que faremos agora. Bem, então voltamos desse pequeno intervalo e nós tínhamos parado lembrando um episódio terrível para o Brasil, mas para mim pessoalmente também duríssimo, que foi assistir ao impeachment da presidente Dilma e ver naquela noite fatídica, eu era governador do estado, e assisti do Palácio das Mangabeiras, que era a residência oficial do governador, o hoje presidente Bolsonaro proferindo um voto que eu diria que é uma verdadeira blasfêmia, no qual ele fazia um elogio público, explícito, ao único militar até hoje condenado por assassinato e tortura de presos políticos, que é esse coronel Brilhante Ustra. Creio que hoje é general. Pior, hoje é marechal da República, nomeado pelo presidente atual. Elogiar um torturador em público, saudá-lo da forma como fez, a mim feriu pessoalmente, porque eu fui preso político e fui também torturado, não por ele, mas por outros militares da República. Não obstante, eu nunca achei, Heloísa, que as Forças Armadas brasileiras tivessem se envolvido totalmente naquele tipo de política, naquele tipo de episódio. Nunca achei isso, continuo não achando. Aquilo foi um grupo, evidentemente, atendendo aos interesses das lideranças do golpe na época, mas não envolveu de maneira nenhuma o conjunto do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, diferente da Argentina, que aí sim foi uma coisa muito mais generalizada. Mas isso não importa. Importa que o elogio foi feito em público, numa sessão do Congresso Nacional, e de lá para cá, muita coisa se desencadeou. Mas eu queria perguntar para você, Heloísa, uma coisa mais específica. Eu fico pensando naquele momento, naquele tema, na desfaçatez do Bolsonaro ao fazer aquele elogio público, e eu me pergunto se, de alguma forma, ele não estaria ali tentando emparedar as Forças Armadas brasileiras, forçando a que elas, meio que obrigatoriamente, defendessem também o torturador e a sua prática. Coisa que eu acho que é uma forçação de barra, porque eu tenho certeza que boa parte dos militares, revendo o passado, não concordariam com o que foi feito. As lideranças de hoje concordam, porque é uma geração que, inclusive, estava à frente dos porões naquela época sombria. Mas quero crer que a maior parte dos militares não concordariam. No entanto, Bolsonaro, ao proferir aquele voto, de alguma forma emparedou, forçou a que as Forças Armadas
se aliassem a ele, se solidarizassem com aquela posição absolutamente radical. Ao fim e ao cabo, ele chega a se tornar presidente, já num outro percurso, e hoje nós estamos diante desse fato. Ou seja, nós temos um presidente que claramente elogia um torturador, um assassino, e as Forças Armadas, quando nada, estão inertes assistindo a esse espetáculo. Eu queria ouvir sua opinião sobre isso, Heloísa. Veja, eu acho que nós, na universidade, cometemos um erro danado, dois, mas um foi, a partir da redemocratização, e sobretudo a partir da Constituinte, nós paramos de estudar os militares. Lembra? É verdade. A universidade estudava, a gente, né, se entendia o que estava acontecendo, e nós paramos de estudar. O segundo erro que eu acho que nós cometemos, olhando para trás, né, é que olhávamos para as Forças Armadas do ponto de vista dos generais Sim. e da estrutura Da oficialidade, né? Da alta oficialidade. E principalmente daquele corpo de militares que tem sua origem na Escola Superior de Guerra Sim. e no IPS, né, no Instituto lá no golpe de 64, no Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais. O que nós precisamos retomar, né, é o fato de que as Forças Armadas não são homogêneas e que você tem dentro dela facções que estão desde o golpe de 64. Tem uma historiadora muito francesa, excelente, que fez um livro que chama Política nos Quartéis, ela chama Maud. Esse livro é muito legal para a gente entender como é que se formam as facções reacionárias de extrema-direita dentro das Forças Armadas, a partir de 64, como que elas operam já em 64, o que ela chama da primeira linha dura, né? Como que ela opera já no sentido dos IPMs, da repressão Sim. à estrutura de Estado e tal, e como que, a partir dos anos 70, vai se formar a segunda facção, a segundo grupo da linha dura. Depois do AI-5. E depois, ao longo da repressão à esquerda, aos Sim. grupos de resistência armada, Sim. etc. Essas facções, essa segunda linha dura, como ela diz, é que vai aglutinar tanto militares que estão operando dentro da tropa, mas vai chamar também o pessoal que está na repressão política. Sim. Né? E é isso aí que forma esse grupo. São esses grupos da segunda linha dura que vão dentro deles vai surgir organizações paramilitares, como Sim. a Falange Nativista, que tem sua sede lá no Batalhão de Paraquedistas do Rio de Janeiro e que tenta fazer um chamado aos quartéis no momento... No sequestro do embaixador americano. E é interessante porque o principal sede da Centelha Nativista é o Batalhão de Paraquedistas, onde depois vai estar Bolsonaro, Sim. Braga Neto, Augusto Heleno. Exato. Isso. Então, você tem essa facção, e é o pessoal que vai tentar o último golpe militar, Silvio que é o Silvio Frota. Contra Geisel. Quando esse pessoal perde, né, dá um golpe contra o Geisel, é uma bobagem, o Geisel entende golpe. Quando eles perdem, eles voltam para os quartéis e vão ser os instrutores e os professores do que a gente chama da geração dos anos 70, onde se forma uma fatia disso que você está vendo hoje, no poder hoje. Então, eu apostaria, quer dizer, eu preciso estudar mais, mas eu acho que a gente pode apostar que aquela fala do Bolsonaro, ela é toda planejada, Sem ele está lendo na mão, e tal, aquilo ali foi tudo montado, e ele está chamando e reivindicando esses grupos. Ele é o herdeiro desse pessoal. Tá? E, de fato, se você olhar para o que está em torno dele, né, em termos de militares da reserva, é essa turma. Então, ele tá chamando esse pessoal que perdeu com Geisel e chegou ao poder com ele. Nada é por acaso, né? Não, aquele não é por acaso. Foi pensado, foi aquilo planejado. Não foi um raio no céu azul, pelo contrário, era o prenúncio da tempestade. Mas eu só penso que, como as Forças Armadas são muito heterogêneas,
é difícil a gente dizer assim, então elas estão coesas ali. Não estão. Ele está falando para um segmento. Ele está chamando esse segmento. Eu também fiquei com essa impressão, especialmente depois de ler o seu artigo e o do Newton, que deixa, de alguma forma, aponta nesse caminho. Mas... E esse livro da Maldi é muito bom, porque é o único que existe com essa reflexão. Nós precisamos voltar a estudar isso, Fernando. Pois é. Agora, ainda nesse campo, mas mudando um pouco de assunto, o Newton faz uma referência pequena, ainda que importante, no artigo dele aqui desse livro, Newton. E você acha que tem um fenômeno novo, eu vou dizer que é novo do ponto de vista da política brasileira. Ele não é novo na realidade social, porque sempre existiu, mas na política é novo, que é essa coisa das milícias. E eu estou um pouco assustado com o tamanho que isso está ganhando. Me disseram agora há pouco tempo que o PCC, isso é uma fonte policial, né? Enfim, eu fui governador, tenho ainda amigos aí nessa área, me dizer que o PCC tem hoje, no estado de São Paulo, algo em torno de 200 postos de gasolina deles, em nome de laranjas, etc. Porque o posto de gasolina é uma forma de lavar dinheiro, né? E, ao mesmo tempo, também é uma forma de abastecer os carros do crime. Eu fiquei assustado. E essa mesma fonte me dizia, não, mas não se assuste, porque eles estão comprando empresas grandes também no Rio de Janeiro. Por exemplo, no segmento de transportes, já tem empresas grandes de ônibus e de transporte de carga que foram compradas pelo PCC. De outro lado, as milícias, e essas aí operando abertamente no Rio de Janeiro. Então, eu fico me perguntando o seguinte, a nossa democracia já se erodiu a ponto de que esse segmento, que aí é crime organizado mesmo, começa a ter um papel relevante no cenário político, ou seja, isso também já oferece um risco para a democracia brasileira? Bom, eu não sou um especialista da questão. Então claro que não. Eu nunca estudei no detalhe. Mas, assim, digamos, pegando isso que você falou... Mas é um tema importante aí para você estudar e explicar para a gente, hein? Não, mas, quer dizer, quando você começa a ter uma proximidade excessiva entre crime organizado e agentes do Estado, isso, né, quer dizer, ela começa a transbordar de novo onde um Estado pode dar conta, que é o direito penal, vamos dizer assim, para a política. Eu acho que, infelizmente, né, isso já aconteceu. Isso já transbordou. Mas isso é anterior, só um pé de página. Posso fazer um pé de página? Claro. Isso é anterior. Claro, se você pensar na ditadura, uma fatia dos militares vai sair dos quartéis e se aproximar do jogo do bicho e vai se misturar no crime organizado. Né? Você tem os livros. Então, talvez o embrião esteja aí. Já tinha começado. E isso eu acho que... Eu vou fazer aqui digamos assim, um exemplo talvez não muito apropriado, mas um pouco ousado, e vou dizer o seguinte, eu acho que, ao não explicar o mandante da morte de Marielle Franco, fica claro, muito claro, que a família que hoje está no poder tem claramente ligações com o crime organizado no Rio de Janeiro, né? Porque se não tem outro motivo para não investigarem a fundo e não dizerem claramente como é que foi aquele crime, né? Quando você supõe que daquele condomínio onde morava o atual presidente e seus filhos, o carro que matou a Marielle saiu lá de dentro, tem algo estranho aí, além dos aviões da Panair, né? Aquela história. Mas eu acho que tem um aspecto que a gente tem que considerar, é que, bom, nós temos um fato, né, como a gente está vendo, da proximidade do crime organizado com a política. E a Heloísa tem toda a razão. Isso, infelizmente, né, é longo no Brasil. É longo. E isso, num certo sentido... isso aí não é novidade. Não, né? Não é novidade, dificulta o estabelecimento de uma democracia plena. Né? Nós temos tido, ao longo da nossa história, muita dificuldade em fazer durar a democracia. Esse é um fato. Agora, tem um outro fato também preocupante, que é o aparecimento de milícias que são, na origem, criminosas, mas que se aproximam cada vez mais de setores, né, políticos, como milícias no sentido fascista, quer dizer, como corpos políticos
de atuação no meio público. Então, essas milícias, se esse movimento se completa, nós vamos ter dois problemas. Sim. Um mais clássico... Só dois está ótimo. Tá ótimo, né? Vamos ver. Esse problema clássico da relação política e crime organizado. Sim. E é um segundo tema, que é, né, o tema propriamente da milícia, no sentido do corpo miliciano que apoia um determinado projeto como de foi poder. No fascismo, como classicamente. foi no fascismo, como foram as SA, como foram tantos movimentos. No nazismo e no fascismo. Nazismo, não só. Né? Se a gente pegar assim, né, em outros lugares, a Guarda de Ferro, enfim, você tem esse é um panorama do século XX que não se reproduziu ainda no Brasil, mas que nós corremos o risco de vermos essa aproximação. De acontecer. Sim, acontecer, e essa aproximação ameaça aí de forma definitiva. Aí nós temos uma né? ameaça Nós temos séria. Porque se você pensar, eu acho que você tem razão. Eu vi, acho que ontem no jornal, a quantidade de armas que já superou muito a dos militares. Os militares. 4 ou 5 e se você vezes pensar mais. que esse discurso insistente do presidente da República, ele fez um desvio, né? Ele parou de falar dos militares, virou para as PMs e agora tem esse outro elemento, quer dizer, nem PM, nem militares, mas se eu constituo grupos armados capazes de intervir na cena pública. Isso é explícito, né? Ele fala, o povo armado é o povo que se liberta. Sim. O povo armado jamais será escravizado, né? Então é uma coisa explícita. E aí sim, volta aí nós ao temos ponto, um problemão. Tá? Volta ao ponto que a gente falou antes rapidamente, quer dizer, não tão rapidamente, que é a coisa da corrupção da República. É quando você afronta claramente a instituição republicana, dizendo, não, eu vou armar pessoas, né, para enfrentarem, se for necessário. E agora, há pouco tempo, o presidente Bolsonaro disse isso, né? Está se aproximando o dia que eu vou ter que julgar fora das 4 linhas. Ele gosta desse linguajar, né? As 4 linhas é a Constituição. Eu custei para entender, né, que 4 linhas essa é um time de futebol, é um campo de futebol. Você acredita isso? Pode ser vários esportes, né? Sempre. Pode ser vôlei, pode ser tênis, pode ser... Custei para entender a metáfora. 4 linhas é uma tá coisa... pensando no futebol, claro. Enfim, mas é a Constituição brasileira. Aliás, eu acho que é no texto da Heloísa que ela faz referência explícita quando diz que o grande inimigo do Bolsonaro é a Constituição de 88. É esse o objetivo, é destruir o que está na Constituição de 88. E aí ele encontra parceiros importantes. Uma parte da elite brasileira, vamos ser sinceros, também quer destruir a Constituição de 88. Esse é o ponto que me preocupa, né? E daí, porque eu dizia para o Newton, o bolsonarismo vai além do Bolsonaro, né? Essa ideia de que você tem que destruir, tem conquistas demais, tem direitos demais. Isso começou lá atrás, né? Dizia que a Constituição de 88 criou direitos que não cabem no PIB, tem essa história, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é um erro nosso também, e que a gente vai ter que lidar com ele, que é o fato de que talvez o nosso investimento na Constituição de 88 ele foi muito alto. Sim. No sentido das garantir as instituições democráticas e no sentido de garantir a prática democrática, eleição, voto, etc. E nós deixamos de lado o fato de que, aquilo que o Tocqueville diz, de que a democracia tem um terceiro eixo, que é a cultura democrática. Nós não investimos na formação de uma sociedade, na cultura democrática, com essa cultura. E isso é um problema, porque essa é uma sociedade que está fincada na escravidão. Aquilo que o Joaquim Nabuco diz, eu acho que é um negócio muito assustador. Ele está dizendo isso lá no século XIX. Ele falou, olha, a nossa sociedade ela está fincada na escravidão e, por isso, é a instituição fundadora, né, do Estado brasileiro. E isso traz como consequência que, em torno, vai brotar uma sociedade hierárquica, desigual, de privilégio, violenta, racista e tal. E aí ele diz, como é que nós fizemos para enfrentar isso? Nós criamos uma epiderme civilizatória. Essa, ele diz o Nabuco, é a nossa ficção engenhosa de nação. Então, na hora que você rompe a epiderme civilizatória, emerge o fundo recessivo que ele está vendo e que nós não enfrentamos a partir na prática política, na construção dessa cultura. O professor Binotto diz isso no artigo dele, as correntes subterrâneas que vêm à tona, que estão vindo à tona, que estão
estão ficando visíveis, né? A partir disso aí, eu gostei dessa imagem, a ruptura da epiderme civilizatória. Os riscos são muito grandes. Como é que o cara viu isso lá no século XIX, né? Ainda chamou de instituição total, né? Que horror. Bem, nós estamos caminhando para encerrar, mas eu não queria encerrar sem fazer uma pergunta que eu sempre faço para os meus queridos amigos convidados aqui, que é perguntar, e tem que ser rápido para responder, porque já está terminando. Se vocês tivessem que escolher, cada um de vocês, né? Porque aí eu vou dar para um e para outro o mesmo direito, uma prioridade, para nós reduzirmos, não vou dizer eliminarmos, mas minimizarmos o risco democrático que nós estamos vivendo. O que teria que ser feito? Imagine que, se tudo correr bem, nós consigamos que tenha eleição em outubro e o presidente que for eleito, o meu candidato é o presidente Lula, acredito que a essa altura já não tem outro possível, na tal da terceira via, e o presidente tome posse. O que ele teria que... O que vocês acham que seria a primeira coisa a fazer, do ponto de vista de reduzir o risco à República, ao Estado Democrático de Direito? É difícil isso, fala aí. Eu sei, mas é uma só. São várias, eu sei, mas você tem direito a fazer uma, é isso aqui. Cancelar esse negócio, abolir isso aqui, revogar essa lei, colocar tal artigo na Constituição. Heloísa está pensando. O Nilton acho que já pensou. O Nilton já está na ponta da língua. Ela cai esperta. Não tem nada disso, não, porque claro que é uma pergunta, né? É difícil. Eu mesmo não saberia. Mas eu tenho aqui dois brilhantes historiadores, filósofos, dois eminentes intelectuais brasileiros. Por minha sorte, são meus amigos. Eu posso apertá-los aqui e perguntar. Bom, eu acho o seguinte. Qual que é a coisa mais difícil para a gente ter uma democracia republicana? Sim. É agir junto, liberdade e igualdade. Ótimo. Expressões só da liberdade, assim como expressões só da igualdade, não produzem democracias sólidas. Muito bem. Então, o que eu acho? Onde que a gente pode focar, né, em algo que necessariamente precisa dessa juntura? É a educação. Muito bem. Só a educação é capaz de produzir isso ao longo do tempo e fazer aquilo que a Heloísa falava antes, enraizar uma cultura democrática. Então, acho que é só pela educação que nós temos, no tempo e no espaço, porque ela é necessariamente capilar. Sim. Né? Ela necessariamente é capilar, ela necessariamente tem variações que contêm a diversidade do humano. Sim. Então, só a educação é capaz de ser uma ferramenta eficaz no momento de altíssimo risco democrático. E que atravessa gerações. Ela atravessa gerações e, por isso, ela faz o que a Heloísa cobrou com muita razão. Ela solidifica uma cultura democrática. Coisa que, infelizmente, nós ainda temos uma cultura. Temos uma cultura democrática, sim. Frágil. Mas é muito frágil. Mais ou menos. É muito frágil. Muito frágil. Muito mais ou menos. Muito frágil. É muito epitelial, para usar o termo para usar o termo do Joaquim Nabuco, né? É isso. Minha sugestão é essa. Eu acho que ele deveria. Eu vou falar uma coisa maluca aqui. Pode? Pode. Eu acho que a gente tem que investir na cultura popular. Nas formas, no discurso e na imaginação da cultura brasileira. Por quê? Para que a gente possa construir uma imaginação democrática e se reconhecer na pauta do debate público, que é essencial para a gente garantir a democracia, o que vai estimular o que vai funcionar como gatilho dessa imaginação, para que eu possa projetar futuro, para que eu possa me imaginar diferente do que eu sou, é a canção popular, é o cinema, é a literatura. Então, investir na imaginação cultural brasileira pode produzir uma diversidade de discursos que puxem o gatilho do debate público e da imaginação brasileira para que elas imagine um futuro melhor e se reconheça nesse futuro. Amigos e amigas, educação e arte. É isso que nós acabamos de escutar aqui. Remédio para nós concentrarmos na nossa democracia. Quero agradecer imensamente ao professor Nilton Binotto, à professora Heloísa Starling, meus queridos amigos. Espero que vocês tenham gostado. Dentro em breve teremos mais um episódio do nosso podcast Voz Ativa. Acompanhe no YouTube, no Spotify e no Deezer.
Agora ficamos chiques, estamos nas plataformas sociais. Até breve, um abraço grande a todos e a todas.